Quando eu digo para você ter cuidado com o livro sagrado, o livro ditado por Deus, cuidado. Tem muita incoerência lá dentro. Tem muitas contradições, várias contradições. Uma delas é essa. Enoque subiu ao céu, está lá em Hebreus 11:5. Elias subiu ao céu, 2 Reis 21, do 1 ao 12. Paulo subiu ao céu, 2 Coríntios 12, 2 e 4. O que João 3,13 diz? Ninguém subiu ao céu. E agora? Quem está dizendo a verdade? É por votação? 3 disse uma coisa contra 1? Então, se o livro é de adivinhação, de votação, não é um livro seguro. Porque a Bíblia é um livro impossível entender, que ele foi criado pela religião, pela matrix religiosa, para causar discórdia. Todas as religiões são baseadas num único livro. E por que são diferentes? Quantos deuses existem? Não é de se pensar? Cuidado com o seu livro, cuidado com o que está escrito nele. Estes opositores, e esse aí é ateu, é opositor da Bíblia, mas os opositores da mensagem têm o mesmo espírito. Você vê que vai pela mesma linha, né? Procurando contradição na Bíblia. Agora, eu tenho para essas pessoas o Salmo 50, verso 16, que diz assim: ao ímpio, porém, Deus diz: que direito você tem de recitar os meus estatutos ou de ficar respeitando a minha aliança? Eles querem ficar lendo a Bíblia e tentando aprofundar-se nas coisas de Deus, né? Antes, com certeza, todo ateu antes era cristão, acreditava em Deus. Aí, mas só como ele era ímpio, como nós cremos na predestinação, Deus viu desde antes da fundação do mundo quem era predestinado, quem não era, quem ia crer, quem não ia. E ele estava perdendo o tempo dele, né? Então chega um ponto que ele se declara ateu. Aí ele fica usando a Bíblia, e quando ele leu, ele usou errado, porque ele é ímpio, não era para ele ler a Bíblia, não é? Deus está dizendo aí no Salmo 50, verso 16, o que tu tem, ímpio, de ficar lendo os meus estatutos, meditando na lei de Deus, quando você é ímpio, não é chamado para isso. E a razão que não é chamado é por causa disso aí, ó, não entende a Bíblia é para crente. Olha o que esse indivíduo está falando. Nenhuma dessas escrituras citadas significa que Elias ou Enoque ou Paulo foi aos céus aonde Deus está. Existem várias dimensões. Por exemplo, essa escritura que ele citou de Enoque em Hebreus diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Agora não diz para que céu ele foi. Elias também, a Bíblia diz que quando ele foi tomado, foi levantado aos céus, ou seja, foi levado aos céus no sentido desse céu aonde foi suspenso no ar, porque quando uma pessoa é suspensa no ar, ele é levantado aos céus. Agora, que dimensão ele foi depois que foi levantado aos céus, ninguém pode saber. São várias dimensões. Paulo também diz que foi ao terceiro céus, mas não significa que foi aos céus aonde Deus habita. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O versículo que ele falou aí de São João diz assim, São João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu. Observe que está no singular, céu, não céus, céu. Senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, singular outra vez. Aí o indivíduo que não foi chamado por Deus, que não tem chamado, que não tem predestinação, que é ímpio e fica recitando a Bíblia, perdendo o tempo dele, porque a Bíblia é para crente, ele pensa que existe só um céu. Esse que é o problema. Ele não sabe que a Bíblia fala do céu dos céus. Deuteronômio 10,14. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahweh, o Senhor teu Deus. A palavra celeste ou celestial significa céus. Agora, esses céus têm várias regiões. Veja o que diz Paulo em Éfesos. Éfesos 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Então, este mundo celeste, esse mundo espiritual tem muitas regiões, muitas dimensões, né? E a Bíblia diz que Elias subiu para um desses céus, para uma dessas regiões. Também Enoque, né? Existe a região onde estão as pessoas que morreram e estão ali aguardando a ressurreição. Existe a região infernal, onde os que morreram sem Deus estão. Existem muitas regiões celestes. A palavra celeste significa céu, mas esse céu tem muitas regiões. Então, quando Jesus disse em São João, ninguém subiu ao céu no singular, este é um céu diferente. É uma região do céu que Cristo habita, né? A pessoa não consegue compreender essas coisas, tão simples para se entender. Mas está desse jeito, os opositores da mensagem fazem a mesma coisa com a mensagem. E então o Salmo 50, verso 16 diz, o que o ímpio quer, né? Recitando a minha palavra, se envolvendo numa coisa que ele não foi chamado para isso. E é por isso que estão nessa situação. Bíblia é para gente que tem predestinação. Bíblia é para crente, para quem crê. Deus não deu a Bíblia para ímpio. O ímpio é enxerido, nós chamamos de enxerido. Fica lendo, os enxeridos dos opositores ficam lendo a mensagem, Deus não abre para ele, está fechado, aí fica assim, interpretando errado, não compreende as coisas. Deus abençoe você, que Deus abriu a palavra para você.